Vamos ver quão mesquinha é a natureza humana em tempos de apocalipse. Uma bomba nuclear cai lentamente, e toda a cidade é envolta por uma nuvem em forma de cogumelo. Ao ver essa cena, a mulher ficou paralisada de medo, mas felizmente seu namorado a puxou a tempo. Nesse momento, o corredor já estava lotado, e todo o prédio estava em desordem. Quando eles desceram, uma luz brilhou na porta dos fundos, e todos correram em direção a ela. No final, apenas 7 homens e 2 mulheres correram para o porão. Após uma explosão, Old White se levantou. Como o proprietário do porão, ele disse a todos para não entrarem em pânico. Embora não gostasse muito de alguns deles, a comida que ele havia estocado ainda era suficiente para que eles comessem por muito tempo. Ele selou a fresta da porta com fita adesiva, prevenir a entrada de poeira radioativa. Em seguida, ele levou todos para uma visita ao porão, que não tinha apenas um banheiro, mas até mesmo um toalete. Nesse momento, a casa tremeu. Old White lhes disse que agora eles não podiam sair de jeito nenhum, pois a vibração que sentiram foi causada pelo desabamento do prédio, o que fez todos se sentirem desesperados. O tempo passou rapidamente. Embora tivessem comida e água suficientes, o consumo prolongado de feijão começou a enjoá-los. 2 jovens não conseguiram mais aguentar, mas Old White os impediu. Eles estavam prestes a forçar a porta. Ao ver isso, Old White pegou um machado e foi até lá. Felizmente, ele correu rápido, o que evitou que fosse cortado ao meio. Ele disse a todos que se abrisse a porta, seria como a bomba atômica Little Boy em Hiroshima, e todos se tornariam cinzas. Ao ouvir isso, eles claramente suspiraram aliviados. Se a radiação entrar, todos eles estarão perdidos. Eles pegaram o rádio portátil, esperando que a ajuda chegasse. Mas após algumas horas, ainda não receberam nenhuma resposta. Embora a vida seja difícil, eles ainda mantêm a esperança, até que um barulho repentino venha do lado de fora da porta. Todos pensam que são pessoas vindo para salvá-los, e gritam alto, para que saibam que estão lá dentro. Apenas Old White sente que algo está errado, pede para que todos apaguem as luzes, e se esconde discretamente atrás. Com o som de um corte, um grupo de pessoas vestindo trajes de proteção brancos entra. Assim que entram, eles veem uma criança, atrás de uma mulher, e a agarram à força. Ela recebeu uma injeção anestésica, e foi trancada dentro de uma caixa. A mulher ainda queria salvá-lo, mas foi derrubada impiedosamente pelos soldados. Em seguida, a garota foi levada por alguns deles, e os outros, ao ver isso, também fugiram apressadamente. Quando os soldados entraram, eles atacaram diretamente pelas costas, e Old White conseguiu roubar uma arma de um deles. E após eliminar a última pessoa e resolver a situação de todos, para evitar que mais alguém entrasse, eles trancaram a porta com uma barra de ferro. Embora tenham eliminado todos os inimigos, Little Handsome foi ferido por uma bala. Felizmente, eles ainda tinham medicamentos de emergência, o que salvou o homem. Devido ao que aconteceu anteriormente, eles agora estão completamente desesperados. O tempo passa dia após dia, e a comida deles diminui cada vez mais. Finalmente, atraídos pela possibilidade de comida, eles decidem sair para verificar a situação. Quando eles vestiram os trajes de proteção e saíram, ficaram imediatamente surpresos, ao ver que as ruínas haviam se transformado em um túnel. Mas ele ainda assim teve coragem e saiu. Quando chegou ao final, ficou surpreso ao ver uma cena inacreditável. Diante dele, apareceu um laboratório. E dentro, estava cheio de vários órgãos humanos. E até mesmo a garota que havia sido sequestrada antes, estava presa por eles. Ele estava prestes a salvar a garota, mas foi descoberto por outros, que notaram que seu crachá não correspondia à sua aparência, o que o assustou e o fez correr para fora, até mesmo deixando a arma cair. Ao voltar para o quarto, aterrorizado, ele contou a eles o que havia visto. Ao ouvir que sua filha já havia falecido, a mulher ficou completamente desesperada. Nesse momento, um som veio novamente da porta. Na verdade, eles a soldaram para impedir que algumas pessoas saíssem, planejando deixá-los morrer de fome por um tempo. Com o passar dos dias, todos estavam cada vez mais magros, e seus corpos apresentavam diferentes graus de dano, mas o atencioso Little Handsome percebeu. Old White não parecia ter mudado nada. Ele suspeitava que Old White havia escondido algo. Então à noite, ele pegou uma pistola e foi secretamente até o quarto de Old White. Neste momento, Old White também estava saindo da despensa. Ele correu diretamente com a arma, mas ao olhar para a variedade de alimentos e armas dentro, ficou em choque. Old White aproveitou a oportunidade para pegar a arma, mas acidentalmente disparou. E essa cena também foi vista pela chegada de Little Beauty, e os tiros atraíram todos. Old White explicou que foi apenas um acidente, mas ninguém se importou com o que ele disse, e todos se lançaram sobre ele. Eles amarraram Old White a uma cadeira, e o pressionaram a revelar a senha do quarto secreto. Mas Old White se recusa a ceder, mesmo à morte, para obter a senha. Alguns deles até cortaram um de seus dedos, e só assim conseguiram a senha. Os 2 que conseguiram a senha também controlavam a distribuição de comida. Ele estipulou que cada pessoa teria apenas uma garrafa de água por dia, enquanto ele poderia beber o quanto quisesse. Para conseguir mais comida, algumas pessoas até escolheram se tornar seus capangas. O tempo passou rapidamente, e Eva pensou que tudo ficaria assim. Mas um dia, ele viu que a mãe daquela garota foi assassinada por algumas pessoas, mas essas pessoas não demonstraram nenhum sentimento. Eva não aguentou mais, e foi até Old White.
Ao descobrir que havia um túnel para sair, que era o fossa do banheiro, e que ele também tinha escondido uma pistola na sala secreta, ela então procurou seu namorado e contou seu plano. Ela ficaria responsável por atraí-los, enquanto o namorado ficaria encarregado de encontrar a pistola. Usando sua beleza, ela conseguiu atrair os homens com sucesso. Do outro lado, o homem não teve sucesso, não importa o quanto ele tentasse, não conseguia abrir. Nesse momento, também foi descoberto pelo outro homem. Ele rapidamente explicou que estava com tanta fome que não conseguiu resistir, e por isso, veio secretamente. O homem não a dificultou e abriu o armazém para ela. Ao entrar, o namorado, aproveitando que o homem não estava prestando atenção, tirou secretamente uma pistola, mas, devido ao nervosismo, acabou deixando-a cair no chão. Da traição da namorada, ele acabou ferindo Little Handsome com uma arma. Ao ver o irmão ferido, o homem correu para frente, pronto para matar o namorado. Nesse momento, outro homem pegou uma pistola, mas ele não a apontou para o namorado, e sim, lentamente para o homem. Mas nesse instante, Eva cortou sua garganta com uma tampa de lata. Em pouco tempo, o homem parou de respirar, e Little Beauty aproveitou a oportunidade para pegar a arma e encontrar Old White, libertando-o, enquanto o homem também os seguia. Mas ele não morreu. Em vez disso, pegou uma lamparina e a quebrou com força no chão. De repente, a pessoa inteira pegou fogo. Old White e seu namorado rapidamente usaram suas roupas para apagar as chamas, enquanto Eva, ao ver essa cena, virou-se e saiu, trancando a porta de segurança. Ela vestiu um traje de proteção e pegou algumas latas, indo para o banheiro, onde usou um machado para quebrar a entrada do fossa. Os dois homens perceberam que não podiam escapar e, surpreendentemente, começaram a sorrir lentamente, enquanto Eva pulou na fossa e seguiu pelo caminho até a saída do corredor. Depois de sair, Eva olhou para a cidade cheia de ruínas, sem saber para onde ir. Talvez neste mundo desolado, viver seja mais doloroso do que morrer.